com experiências bem diferentes, né, e perfis diferentes também, para falar um pouco da experiência de como foi implementar as boas práticas no seu negócio, né, e quais foram os resultados que eles obtiveram após isso. Então, nós temos aqui o Pellerson Penino, da Lavecchia. O Pellerson é diretor-presidente da Fazenda Roncador desde 2012. Ele há 10 anos investe em boa gestão, tecnologia e aplicação de um modelo produtivo sustentável, né? Sendo que a Fazenda Roncador é um exemplo, né, um benchmarking no mercado brasileiro de práticas sustentáveis na pecuária. Nós trouxemos também a Alison Larrard. A Alison é australiana. Há 20 anos, ela tem experiência em gestão de negócios. Ela trabalha na região de Queensland, uma região que tem um histórico climático bastante extremo, né, e desafiador para a atividade pecuária. Ela também é do Fieldiana, ganhou uma bolsa em 2018, com o tema de melhor gestão de negócios e planejamento de sucessão em grandes empresas familiares de carne bovina. Então, além da visão da Austrália, ela também vai conseguir trazer uma visão de outros países que ela visitou para fazer esse estudo. E, por fim, a Vanessa Tiamuleira. A Vanessa é do Grupo Morena, administradora, especialista em agronegócio pela Exalc, e ela é membro da diretoria do Movimento Agroligadas, né, e gestora de processos no Grupo Morena. Então, obrigada aos três, sejam bem-vindos. Tá? Para moderar esse painel, eu conto com a ajuda da Ingrid Queron. A Ingrid é uma engenheira agrônoma, pecuarista em Goiás, e, além disso, ela também é diretora técnica da OIA Brasil Certificações, uma certificadora de produtos agrícolas e protocolos de conformidade de boas práticas agrícolas. A Ingrid também é bolsista da Nuffield, né? Ela foi contemplada em 2020, e o tema dela é a abordagem prática da sustentabilidade e sua comunicação de dentro da porteira para a sociedade. Então, é um assunto que tem tudo a ver com o nosso painel aqui também. Então, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Débora, pela introdução. Eu acho que hoje o perfil e todo mundo que a gente está aqui para participar vai ser bem bacana, por serem experiências e visões práticas sobre a sustentabilidade. Então, realmente uma visão mão na massa de como implementar e quais são os resultados sobre isso. E para a gente começar, a ideia a gente vai ter agora pequenas apresentações de cada um, para cada um contar um pouco sobre o seu projeto, o que desenvolve no seu sistema de produção, como que implementou suas boas práticas nas suas propriedades, qual está sendo o trabalho que tem sido feito. E depois eu já também convido todo mundo a mandar perguntas, algum comentário no chat, que depois a gente vai ter um tempo para a gente poder ter uma interação e falar um pouquinho. Então, primeiro, para a gente começar, eu queria convidar o Pellerson para fazer a apresentação dele. E se você puder compartilhar a sua tela, Pellerson. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, poder aprender e compartilhar o que a gente aprendeu até agora. Eu vou falar um pouquinho e depois eu abro a apresentação, tá, Ingrid? A gente está falando de pecuária, mas o nosso sistema produtivo ele é integração lavoura-pecuária, né? A gente faz bastante plantio, a gente faz soja integrada com pecuária, né? Que foi o caminho que nós encontramos para melhorar os resultados e otimizar os resultados da pecuária. Me apresentando, eu sou o Pellerson, já fui apresentado, né? Sou presidente do Grupo Roncador. Eu vou contar um pouco da nossa história, do nosso caminho, dos resultados que a gente teve até agora, nos últimos 10 anos, e da nossa pesquisa de carbono. Sobre o caminho, nós não fizemos um projeto, não saímos de um projeto de consultoria, uma coisa que veio de fora para dentro,
nós fomos construindo passo a passo, subindo um degrau de cada vez e fazendo o que estava ao nosso alcance e enxergando um pouquinho mais longe a cada degrau para poder corrigir o rumo da nossa caminhada para conseguir melhorar os resultados. Fomos gradativamente treinando o olhar para o bem-estar animal e percebendo a fazenda como um organismo agrícola que precisava estar e precisa, né, estar vivo e equilibrado. Medimos muito, a gente mede muito, acompanha muitos indicadores e aplica os resultados positivos, né, para maximizar os ganhos. E, por consequência, construímos um sistema produtivo equilibrado e eficiente, que integra pecuária regenerativa e agricultura de alta tecnologia, especialmente soja e milho. Nesse caminho, nós enfrentamos vários desafios e tivemos muitos aprendizados. E percebemos que existe um tripé na sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental. O propulsor inicial foi a necessidade de melhorar os resultados econômicos, né? Sem sustentabilidade econômica, nada se sustenta. Não adianta ter um projeto bonito que não dá resultado, pois ele vai se acabar. Sem uma boa equipe que esteja motivada, acreditando no que está fazendo, né? Se identificando com o que está fazendo, você não consegue agregar conhecimento, você tem um turnover alto e você não alcança os resultados econômicos, né? É essencial também. E, finalmente, a sustentabilidade ambiental, que é básica para tudo, pois sem ela nós sabemos o que acontece, né? O planeta aquece, a gente não consegue produzir alimentos para toda essa humanidade crescente. Então, nesse caminho, nós aumentamos muito a produção de alimento, cuidamos das pessoas, das florestas, dos animais, e percebemos que o nosso sistema estava fazendo bem para a terra. O que antes nós tínhamos uma terra, um sistema produtivo que ia degradando a terra, passou a ser um sistema que a terra cada vez fica mais rica. De uma terra que precisava ser reformada constantemente, a gente passou a ter uma terra que está cheia de minhoca e cheia de palha em cima, cheia de matéria orgânica embaixo, uma terra que você cava com a mão, mesmo nos períodos de seca. Uma terra que não precisa entender de agricultura, de pecuária, para saber que ela está saudável. Porém, dentro da propriedade, nós temos alguns sistemas produtivos, né? Nós temos áreas de pecuária perene, com suplementação a pasto, nas áreas de engorda, com adubação orgânica. Temos áreas de pecuária perene de alta tecnologia, áreas com menos intensificadas, e temos muitas áreas de integração que passam pela soja, depois vem o capim e o boi, né? A gente chama de soja, capim, boi, e é o sistema que eu vou apresentar. Eu vou abrir agora a apresentação, e eu vou falar um pouco dos últimos 10 anos, de forma bem resumida, né? Cada slide dá para mergulhar se quiser, mas não é o caso hoje, né? Sistema 4P, aliando resultado à sustentabilidade. Vou falar da Fazenda Roncador, uma fazenda localizada no estado do Mato Grosso, perto da cidade de Querência. É uma fazenda de 152 mil hectares, nos quais metade da área é de floresta nativa e metade é de área produtiva. Dessa área produtiva, 50 mil hectares são de integração lavoura-pecuária e o resto da área é de pecuária perene. Nós estávamos, há 10 anos atrás, nós estávamos num sistema produtivo
que a fazenda inteira era de pecuária, de ciclo completo, mas tinha um desenho de reformar 10% da fazenda por ano, então a ideia é que a cada 10 anos a fazenda estaria renovada. Mas isso gerou uma espiral descendente que se afunilava, que não era bom nem sustentável economicamente nem ambientalmente, né? Nós não tínhamos os resultados econômicos, não tínhamos os indicadores zootécnicos bons, a taxa de lotação era baixa e a gente percebia um empobrecimento da terra. A reforma que era para ser feita a cada 10 anos começou a precisar ser feita a cada 9, a cada 8, e não era o caminho que a gente gostaria de seguir. Então, começamos a subir a escada no sentido da intensificação, consertando tudo que estava ao nosso alcance. Para não falar de todos, eu vou falar do ajuste na taxa de lotação, que não deixa você degradar o pasto, o desenvolvimento de um plano de pastejo importantíssimo, suplementação a pasto e confinamento, a IATF com heterose, então o zebuíno com taurino, as vacas são Nelore e os touros agora são europeus, são da raça Ruber Galega, é o que a gente usa, diminuição na idade de abate e a seleção dos indicadores e acompanhamento constante deles para poder melhorar sempre. Entramos na agricultura de soja, principalmente, e nos levou a um aumento, um olhar muito mais profundo para o solo, né? Então, assim, a correção do solo, investimento em fertilidade, sistematização das áreas e, principalmente, o conceito plantar e colher. A pecuária dá uma sensação, uma falsa sensação de que as coisas se estabilizam e ficam daquele jeito, mas onde você tira e não põe, acaba, né? Então, foi uma percepção importante. E seleção dos indicadores para um acompanhamento constante e melhoria. E o principal desafio que é integrar as duas atividades, pois, apesar de elas serem complementadas, quando a gente fala de equipe, de pessoas, é um desafio enorme você integrar as pessoas. Então, nós temos um orçamento integrado, as pessoas respondem pelos 2 orçamentos, mesmo que sejam equipes diferentes. Temos um treinamento e desenvolvimento das pessoas, tentamos fazer pessoas coringas que podem atuar nas 2 áreas e um planejamento compartilhado. Isso gerou um sentimento de pertencimento ao todo e a simbiose entre as atividades, né? Ou simbiose 4P que a gente chama: plantação, pecuária, pessoas e planeta. E chegamos ao sistema atual, que nos tem levado a uma espiral ascendente positiva que vai se ampliando. Plantação, pecuária, pessoas e planeta. E o conceito de plantar, colher, cuidar, que nunca acaba, né? É um ciclo que se renova a cada ano, a cada safra. Gerando a conservação de solo, maior disponibilidade de alimento para os animais na seca, reciclagem dos nutrientes e fixação biológica de nitrogênio pela leguminosa que é a soja, o aumento da matéria orgânica no solo, a manutenção da umidade e descompactação do solo pela braquiária, que é o capim, melhoria dos indicadores zootécnicos, aumento da produtividade, incremento nos resultados econômicos e equilíbrio e sustentabilidade do sistema. Isso é o que a gente faz. Nós plantamos a soja, colhemos com a colhedeira. Plantamos o capim, colhemos com os animais. Esse momento é a época em que é o final da seca, né? É a época que seria setembro, um mês anterior ao que nós temos, a gente tira os animais dessas áreas, desseca o capim e planta a soja. Então, nas entrelinhas aqui da soja, a gente tem 3 camadas de palhada em níveis diferentes de decomposição. Isso faz com que a terra esteja sempre fresca. Nosso solo não vê mais o sol, né, há bastante tempo. E isso vai dando uma riqueza no solo espetacular. Um pouco antes da colheita, nós jogamos semente de capim de avião, e quando a gente está colhendo, o capinzinho já está brotando aqui embaixo. E essa época é a época mais seca do ano.
e a gente está com esse pasto verde, com disponibilidade de nitrogênio, para ele crescer forte, nutritivo. Num período, ele tem umidade no solo, porque tem a cobertura de solo, e no meio da seca, a gente olha tudo em volta, está seco. Quando a gente chega na fazenda, nós encontramos aquele mar verde lá na frente que destoa do que está em volta, né? Por que nós escolhemos esse sistema? Se a gente ficar só na pecuária, esse gráfico é o gráfico da taxa de acúmulo de matéria seca nas gaiolas de exclusão ao longo do ano. Mês de outubro até setembro, um ano safra, né, aqui no Brasil. Então, a gente isso significa o quanto de capim, de matéria seca se acumula ao longo do ano. Então, você vê nos meses que temos chuva, a quantidade de capim, como o capim cresce. E nos meses de seca, ele praticamente para. Se nós não fizéssemos alguma coisa, a gente teria que nivelar por baixo, né? Nós teríamos que ter poucos animais na fazenda. Mas nós criamos alternativas. Esse gráfico significa a distribuição do rebanho nos sistemas no ano de 2019. Essa linha azul, isso aqui é a quantidade de animais. Essa linha azul, hoje nós temos 50 mil hectares de soja e estamos chegando em 50 mil matrizes, que a gente faz o ciclo completo, levamos até a terminação, só para complementar. Então, a gente pode ver que nas águas que tem muita disponibilidade de capim, o gado praticamente fica só nas áreas de pastagem perene e também nas áreas de suplementação a pasto. Quando começa a ter a disponibilidade do capim, porque ele começa a diminuir a taxa de crescimento, entram as áreas de ILP, que a gente fala, que são as áreas que nós colhemos a soja em fevereiro e março, e em março, abril, já temos bastante área disponível para o gado pastejar. E é o principal lugar que os animais ficam durante o período mais crítico do ano, que é a seca. Também a linha laranja é a suplementação a pasto, que passa o ano inteiro com animais, mas também aumenta nos períodos mais difíceis. E a amarela é o confinamento, que acaba sendo mais utilizado no período da seca. Para ter uma ideia de taxa de lotação nas áreas de pecuária perene, no período das águas, tudo que está em branco é o que é soja. Então, está em branco porque está plantado soja nesse momento. Nesse momento, nós estamos terminando de plantar. E nas áreas de pecuária perene, a gente trabalha com uma taxa de lotação de 3 a 5 unidades animal por hectare. E no período crítico, que é a seca, o gado pode utilizar toda a fazenda, todas as áreas de pecuária, com uma taxa de lotação mais baixa, facilitando a rebrota do capim quando a chuva volta. O novo sistema nos permitiu produzir mais alimento. Em 2009, nós produzíamos, com a pecuária, em quase 100% da área, nós produzíamos 4.150 toneladas de carne, e era o primeiro ano que nós plantávamos soja, colhemos 41 toneladas de soja. Em 2019, nós produzimos 41 vezes mais alimento na mesma área. Produzimos 166 mil toneladas de soja e 5.200 toneladas de carne. Esses números ainda estão aumentando, não paramos aqui. A pecuária vai dobrar esse número ainda nos próximos 4 anos. Melhoramos o resultado econômico, 3,5 vezes, isso são reais por hectare. Cuidamos da floresta, isso aqui tudo é área de floresta nativa. Esse é um indicador que arrepia o pecuarista, mas é o aumento do número de mortalidade por predação de onça. Então, nós tínhamos em 2009 95 animais abatidos pela onça, em 2018 foram 962 animais, a maioria bezerros. Aumentou 10 vezes o número de mortes. Nós temos o certificado do Instituto Onça Pintada, o certificado 001, que nós temos orgulho de ter o 001 e de fazer esse trabalho de preservação de um animal que estava em risco, né, aqui no Brasil. Essas são as câmeras
algumas câmeras de disparo automático que nós temos no meio da floresta. Isso aí é lá na fazenda, só para a gente curtir um pouquinho a onça. E o sistema produtivo, nós fazemos essas trincheiras todo ano e ficamos analisando como que está embaixo da terra, né? Então, nós temos 2,8 metros de raiz no chão. Resumindo sobre o sistema, a integração agricultura e pecuária, garantindo a sustentabilidade do sistema produtivo. Então, nós temos a fixação biológica de nitrogênio pela leguminosa que é a soja, dando força e qualidade ao capim que cresce na seca. Aí nós temos as raízes, que são 2,80 metros de raiz todo ano, que são raízes do capim, fazendo a descompactação do solo, a reciclagem dos nutrientes que muitas vezes se perdiam por lixiviação. Os teores, nós analisamos a terra todo ano, os teores estão se mantendo ou aumentando. Nós temos um aumento da matéria orgânica, que é carbono no solo, o aumento da permeabilidade por causa das microgalerias que as raízes fazem. Nós tiramos o gado com um mínimo de 2,5 toneladas de matéria seca todo ano, então não tem compactação por causa do pé do gado. Essa palha gera um conforto térmico e a manutenção na umidade do solo. A passagem do gado nas áreas que poderia ser negativa, ela é positiva porque através do esterco das fezes e da urina, ele aumenta a microvida no solo e dando força, o pastejo estimula o capim a ir mais fundo, buscar mais nutriente e fazer mais ciclos. Para o gado, nós temos estabilidade no estado corporal deles ao longo do ano inteiro, não tem boi magro. Nós temos a produção de feno e silagem para o momento da transição, que passou a ser o nosso desafio. A transição, quando começa a chover, nós precisamos tirar os animais das áreas de integração. É o nosso desafio, então a gente suplementa com feno, que nós produzimos, o aumento da produtividade, e nós medimos muito há muito tempo e aplicamos o que dá certo. E nos últimos 10 anos nós chegamos à conclusão que as coisas estavam melhorando bastante, aumentamos a produção de alimentos, cuidando das florestas, das pessoas, os resultados econômicos vieram e faltava medir o carbono. Quando eu comecei a pesquisar sobre carbono, e nós pecuaristas escutamos muito falar do metano, eu percebi que a gente precisava entrar junto na pesquisa para entender do que se tratava. Então, nós fizemos uma parceria com a Embrapa e com o Pangea Capital e aplicamos uma metodologia do GHG Protocolo e tiramos 10 amostras de solo na fazenda para entender do que se tratava. Dessas 10 áreas, uma era a área que ainda existia de pasto degradado e uma é dentro da floresta nativa, para a gente entender como que estava dentro da floresta nativa. Para a gente entender um pouquinho do que se trata, essa linha verde significa uma área de pasto degradado. Ela tem 191 toneladas de CO2 equivalente. Essa área é de floresta nativa, intocada, nunca foi mexida. Ela tem 467 toneladas de CO2 equivalente. E todas essas aqui saíram desse estágio aqui de 191. Então, nós temos uma área de 9 anos já de capim, soja capim-boi, que é o sistema que a gente trabalha, que já está se aproximando da floresta e isso ainda vai aumentar. Identificamos com a pesquisa o sistema, nós queríamos direcionar. Eu pensei que talvez... eu não sabia se o balanço ia dar positivo ou negativo, Então, nós queríamos identificar o sistema mais eficiente na fixação de carbono. E a gente sentia que era na integração soja-capim-boi, no sistema 4P. E foi comprovado, porque os 4 primeiros colocados são desse sistema que a gente trabalha. E, finalmente, o balanço da fazenda inteira. Nós queríamos saber o que estava sob a nossa gestão, da porteira para dentro. O que a gente estava fazendo? A responsabilidade mesmo pelos filhos, por quem vai continuar aqui, A gente escutava muita coisa, mas não tinha nada muito palpável. Então, em 2007 e 2008, nós tínhamos
nós éramos emissores dentro da Fazenda Roncador, nós emitimos 46.677 toneladas de CO2 equivalente. 2014 e 2015, já fomos fixadores de 17.075 toneladas de CO2 equivalente. E na safra 17 e 18, nós fixamos também 89.830 toneladas de CO2 equivalente. Isso significa que para cada quilo de alimento que nós produzimos, nós fixamos 1,06 quilos de CO2 equivalente. Compra 1 quilo de alimento, leva 1 quilo de carbono, né? E o que isso significa para a gente pegar um indicador palpável, né, para nós, para a gente entender, beleza, o que significa 89.830 toneladas de carbono? Isso aqui é Fazenda Roncador, isso aqui é a Fazenda Mantiqueira, que é uma fazenda bem menor, que é onde eu estou hoje. Mas vamos falar aqui da Roncador, né? Isso significa que 89.830 toneladas de CO2 fixados significa que você mitigou a emissão de 51 mil carros em qualquer parte do mundo. 51 mil carros 1.000, rodando 1.000 quilômetros por mês durante um ano em qualquer cidade do mundo. É um serviço sendo prestado para a humanidade, né? Então, aprendemos a aprender e o sistema sempre poderá ser melhorado, assim como nós mesmos. Não temos pretensão de ser dono da verdade, pelo contrário, temos a obrigação de continuar aprendendo sempre e por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado pelo convite, espero não ter me alongado. Ellerson, muito obrigada. Obrigada pela apresentação, por tanta informação. Obrigada pelo trabalho que vocês têm feito também em nome das pessoas, planeta, enfim. Eu achei fantástico a questão da simbiose do 4P, muito legal, muito interessante, e a forma como a gente vê que a sustentabilidade é tão ligada com tecnologia, com implementação de tecnologia. Então, até quando você coloca que vocês saíram de uma pecuária extensiva para uma pecuária intensiva e depois para uma integração dos sistemas. Então, como é necessário a gente se fazer de ferramentas tecnológicas, seja de tecnologia, manejo de solo, genética, enfim, na pecuária, para a gente conseguir chegar lá e ver exatamente, eu bato muito nessa tecla de ver a fazenda como um organismo, então tudo é interligado. Muito bacana, obrigada. E, bom, acho que agora para a gente continuar, pedir para Ellison fazer a sua apresentação. E lembrando que a gente tem a tradução simultânea, então logo aqui embaixo você pode escolher colocar no idioma tanto de português ou inglês para escutar a tradução da Ellison, e no chat, se você quiser ir já também enviando suas perguntas. Very good. Thank you, Sally, and thanks everybody for Muito obrigada, Sally, e todo mundo que me convidou para falar hoje. Minha apresentação está na tela, ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Já me avisaram que nós de Queensland falando muito rápido e não claramente, então vou tentar falar claramente. Eu estou, assim, chocada com o que eu ouvi do Ellison. Nós temos um meio ambiente bem diferente aqui em Queensland. Então, aqui é um pouquinho das minhas informações básicas. Eu sou uma agricultora profissional, já fiz parte de vários comitês e grupos também. Eu tenho sido muito envolvida em trabalhando com operações familiares nos últimos anos, mais de 300 operações diferentes na parte norte de Queensland. E eu também tenho uma associação de muito tempo com as fazendas familiares, e nós temos trabalhado com gado nos últimos 20 anos. E essa é a minha conexão mesmo com a parte real da agricultura, que a gente suja a mão de verdade. Obrigada.
Então, na parte norte de Queensland, a gente tem um clima que é bem similar com alguns do que a gente viu, mas a gente não tem uma chuva tão consistente. Então, nós temos um pouco menos de gado na área, na parte do norte. A maioria das operações são familiares, algumas são maiores, que tem talvez 3 ou 5 ou 10 mil cabeças de gado, mas a minha família tinha só 200 ou 300 cabeças de gado, operações menores. E desses distritos, a gente tem mais ou menos 1 milhão de cabeças de gado. Para nós, as melhores práticas têm vários significados, mas o que é importante é o que a gente acha que a gente vai encorajar as famílias a fazerem, que sejam ideias alcançáveis e que sejam um custo-benefício que vai funcionar com quem tem um pouco menos para investir. E a curva de adoção que a gente tem, todos nós que já trabalhamos extensamente com fazendeiros, somos familiares com essa curva. A gente tem muitos produtores que estão no meio dessa curva e a gente tem alguns que não são muito avançados e têm uma dificuldade em chegar a melhores práticas. Mas nós temos pressões que estão crescendo nessa operação dentro dessa indústria. Os melhores desafios que nós temos, né, e nós estamos aos poucos chegando lá, né, mas o foco em sustentabilidade hoje é um foco bem grande, né, parte é esse foco do meio ambiente, nós estamos bem preocupados com a qualidade da água, da Grande Barreira, mas nós temos que balancear o que realmente é possível de uma parte que vai ajudar o meio ambiente e o que é possível financeiramente. Então, a gente tem tentado fazer esse balanço. E hoje, agora, tem uma parte de licença social, né? E isso tem levado a gente a encorajar essa melhora. E a gente está vendo agora essa mudança de gerações que está acontecendo, encorajando famílias por meio da sucessão generacional, ver essas mudanças para que a gente possa mudar mais rapidamente. Eu sempre tento olhar essas ideias em segmentos, né, dividido em áreas diferentes do negócio. Então, a gente sempre fala sobre um jeito de olhar que seja mais holístico. Então, a gente tem a terra, o rebanho e as famílias. Então, aqui, a gente passou pela introdução e agora está na parte principal aqui do que a gente vai falar. A gente tem várias dificuldades sobre a qualidade, né, do pasto que a gente tem que suprir para o gado e a consistência de nutrição. A gente tinha visto um gráfico na apresentação anterior que falou sobre a diferença, né, no gráfico do pasto, que diminui na época que termina a chuva. E aqui a gente tem esse mesmo problema e a gente tenta preencher esse espaço que fica aí na alimentação do gado. Então, a gente já tentou várias coisas, a gente já tentou fazer várias coisas diferentes e manejar o risco, porque o maior problema que nós temos é que a chuva, aqui a gente não pode garantir. Predominantemente a gente tem chuva no verão, que é o tempo que é mais molhado, mas a gente não tem uma consistência da quantidade e nem de como ela vai ser distribuída. Então, a gente tem que manejar, né, conservando para poder utilizar. E nós gostamos muito de olhar sobre a genética da vaca e focalizar bastante na nutrição. E isso é parte do negócio. A gente tenta sempre focalizar que para ter uma operação de negócios boa no norte de Queensland,
70% da sua preocupação tem que ser em nutrição e 30% da preocupação tem que ser em genética. E essa é a fórmula do sucesso. E a gente tenta passar essa ideia, principalmente na geração mais antiga, para focalizar na grama e na qualidade do pasto. Nós temos que manejar o capim. Então, a gente tem, geralmente, o solo é pobre, né? Então, a gente tem que suplementar a alimentação, principalmente na época seca, suplementando proteína. A gente também tenta suplementar um pouco no clima molhado, com fósforo, que é uma coisa que falta muito no solo, isso é típico da Austrália. Então, a gente tenta acertar nesses sistemas, e esses sistemas refletem um resultado melhor, que é o bem-estar do animal, se a gente conseguir fazer isso bem. E, obviamente, se a gente fizer melhor, a gente vai ter um lucro maior. Uma das coisas que a gente tenta encorajar So the growing of legumes. Você pode ver a melhora da pastagem, né, e o crescimento de legumes. Skill set from farming, and so it has been a process of trying to encourage these. Isso daí é um outro tipo de trabalho que é diferente da criação de gado, e nós temos um processo que a gente tem tentado implementar, que é a melhoria do pasto. Mas o que você pode ver, essa parte verde aí, que as vacas estão numa qualidade média, não é ótima, mas vocês podem ver que a qualidade da grama é baixa. Mas essa parte verde é o que a gente chama de aquina, e é o que tem se tornado mais importante no sistema de produção de Queensland. O bem-estar do animal é uma coisa que a minha geração tem crescido e se preocupado mais. A gente tem visto muito na mídia social e tem se tornado mais e mais importante que a gente faça um trabalho melhor. E se a gente conseguir encorajar as pessoas a vir à nossa fazenda, ver o que a gente faz e ficarem orgulhosos do que a gente faz, porque é mais importante que a gente acerte nisso, porque os padrões do bem-estar do animal estão aumentando, nós temos mais acesso a produtos que nós podemos usar em relação a antissépticos e esses tipos de coisa que nós podemos fazer para poder, eu acho, fazer um trabalho melhor. Então, as coisas têm que ser feitas em uma escala, e o trabalho, a mão de obra é muito cara na nossa economia, então é difícil ter realmente um balanço certo se o investimento vai realmente trazer um benefício. Então, é difícil para os produtores. Um dos grandes desafios que nós temos é a condição do solo, né, no nosso sistema de produção. Realmente quero falar que não foi sempre ótimo. A gente teve realmente uma falha na condição da terra. Nós tivemos um longo período de tempo que o gado, as operações de gado realmente tiveram muita dificuldade em continuar a ter lucro, e isso daí aumentou muito o preço do gado, né? Agora, como o preço do gado está alto e os juros estão baixos, então as pessoas têm uma chance de ter essa melhora. Então, acho que a gente tem feito descansando na época da chuva, a gente tem marcado 1/4 da propriedade e dando uma chance daquele 1/4 descansar na chuva. Eu viajei em 2018 e fui para o Brasil e para a África e alguns outros lugares, Estados Unidos e Canadá. E quando eu vim para casa, mesmo que a gente trabalhe no nosso sistema e vemos sempre a parte negativa e os desafios, quando eu vim para casa, eu vim otimista e eu percebi que nós temos muitas oportunidades aqui.
eu percebi que a gente tem um sistema que nós podemos realmente ter sucesso se a gente conseguir ver esse balanço, né, e ter uma cultura em que a gente tem um manejo melhor, mas que nós possamos ser encorajados e ver que pode existir uma melhora. Então, pensar que como produtores de gado, nós somos administradores, então isso tem melhorado. A parte de negócios, essa é minha parte, porque eu tenho sido como uma economista agrícola, eu gosto de olhar os números e como que esses números impactam as famílias e o negócio. Eu tenho uma paixão muito grande para que as coisas funcionam de uma parte de negócios e não só de uma parte de produção. Então, é importante realmente coletar toda a informação para descobrir a melhor forma de fazer o negócio funcionar. Então, essa é uma representação visual que eu desenhei aqui para mostrar os tipos de ideia que a gente encoraja as operações familiares a olhar e analisar os negócios. Então, melhor competência financeira é uma coisa que a gente tem encorajado, porque às vezes algumas pessoas foram para o colégio agrícola, universidade, mas a gente nem sempre presta muita atenção nos números. Então, a gente tem que tentar pegar um conselho independente de pessoas que possam nos dar conselhos. Então, é importante saber se familiarizar e descobrir o que está fazendo o sucesso e o lucro do seu negócio. Porque se a gente tiver um negócio melhor, mais rápido, a gente consegue que essa transição para a próxima geração seja melhor, se a gente tiver os recursos para fazer isso bem. Então, com todos esses desafios que às vezes as pessoas não têm o treinamento, agora as pessoas têm a chance de fazer isso melhor. O lado que reflete sobre as pessoas, né, nessa equação. Nos últimos 4 ou 5 anos, isso foi parte da minha bolsa da Nuffield. Então, olhando a forma que as famílias e pessoas trabalham juntas, é uma coisa difícil, mesmo se você tiver o melhor relacionamento nas famílias, é difícil, irmão, todas as pessoas da família trabalhando juntas o tempo inteiro. Então, entendendo você melhor e as pessoas ao seu redor e o que motiva cada um nos negócios, entendendo como lidar bem com as pessoas, se profissionalizar e ver que em outros setores da economia, essas ideias estão voltando agora para essa indústria de pecuária, né, para criar uma estrutura mais de negócios e chamando, né, consultores que possam entrar no meio dessa equação e dar opinião sobre o que a gente pode melhorar. E essas operações familiares, elas são muito patriarcais, né? O que o pai falou era o que seria feito, mas hoje em dia, né, a gente está mudando para um estilo mais profissional de negócios. Eu amo olhar o rosto de todo mundo enquanto eu estou contando essas histórias. Esse é o meu último slide. Eu estou tentando fazer um sotaque de inglês aqui, enquanto eu estou ficando mais animada com o meu assunto, tentando fazer compreensível. Mas os outros desafios que são bem impactantes, essa mudança climática é uma coisa muito grande para nós, principalmente no norte. Nós somos uma parte da Austrália que somos muito impactados por grandes eventos, ciclones, enchentes, seca, principalmente a seca, quando chega, ela impacta muito, porque aí a gente perda da nossa temporada de chuva, que nós somos muito dependentes dela. Então, a mudança climática é uma coisa que tem sido muito criticada na Austrália. Ela é uma coisa difícil de conversar sobre isso na Austrália, mas essa mudança de gerações está impactando essa mudança e a gente está melhorando a forma que a gente pode conversar e pensar sobre essas coisas, né? A burocracia também tem complicado muito, né?
E como quando tem a ver com coisas de meio ambiente, a gente chama de burocracia verde, né? Então, os riscos, né, também têm que ser considerados nesse negócio, que é uma parte importante. E uma coisa que encaixa muito com a parte de licença social é que parte do nosso mercado é a exportação do gado vivo. E as pessoas que se preocupam muito com o bem-estar do animal têm feito uma pressão muito grande nessa indústria. E a gente tem focado. Eu já fui em um desses barcos que exportam animais vivos e eles são negócios muito bem manejados e eles têm padrões bem altos de bem-estar do animal e eles têm feito um trabalho muito bom. Nós exportamos o gado dessa forma para vários lugares da Ásia e essa parte do nosso negócio é muito importante porque muito do nosso mercado é central, então o gado tem que ser movido a uma distância muito grande, tanto para o mercado quanto para o matadouro. Então, todos esses aspectos trazem pessoal que focaliza no bem-estar do animal, então nós temos muito cuidado, temos padrões altos, e a gente vê esses desafios como coisas positivas para estar indo à frente com esse aspecto. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelas informações, pela sua apresentação. Eu também, como uma scholar e que estou desenvolvendo a minha pesquisa justamente nesse tema da gente conseguir ver a sustentabilidade de uma forma prática, atingível e que seja um custo-benefício positivo. E isso é muito interessante. Quando eu tive a oportunidade no começo do ano no CSC na Austrália e conhecer um pouquinho mais sobre a produção, a pecuária na Austrália, e eu vi que como a gente também tem muitos pontos a aprender e talvez implementar aqui no Brasil também. E justamente eu acho muito interessante esse ponto da mudança do mindset. Já algumas pessoas falam, e eu acho incrível a questão da gente mudar o mindset de que, como pecuaristas, os nossos animais são como as nossas colhedoras. Então, ver também o pasto como uma produção vegetal. Então, eu acho que isso é muito incrível. Bom, e para a gente seguir para a última apresentação, queria convidar a Vanessa, do Grupo Morena, para compartilhar um pouquinho com a gente o trabalho que eles têm feito, e depois a gente segue para as perguntas. Boa noite, Ingrid. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui falando com pessoas tão experientes nesse segmento aí da pecuária. Então, como a Débora já me apresentou ali no início, meu nome é Vanessa, eu sou gestora de processos aqui no Grupo Morena. Nós somos uma propriedade rural aqui no estado de Mato Grosso e, mais especificamente, no município de Campo Novo do Parecis. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, mas vou tentar ser breve, porque o pessoal falou bastante sobre sustentabilidade e eu estou impressionada aqui com os métodos de cada um. Ok aí, Ingrid? Dá para visualizar? Ok, então o Grupo Morena é uma propriedade rural, nós somos produtores de soja, milho, floresta de eucalipto, pecuária, nós temos também armazém de grãos, então nós temos um modelo bastante diversificado. O Grupo Morena já está atuando no mercado há 30 anos, é uma empresa familiar também, eu também faço parte da família, e como a Alisson falou, não é fácil estar trabalhando sempre, então, o dia a dia ali com a família, mas é muito bom também, por outro lado, você tem bastante coisas para acrescentar. Então, a nossa pecuária ela é relativamente nova, nós temos apenas aí 8 anos dentro do segmento de pecuária, então a gente tem muito para aprender ainda, vocês têm bastante experiência já nesse segmento,
mas ela já nasceu com uma proposta diferente de tecnologia, uma proposta de inovação, e um modelo pelo qual nós optamos é de recria e engorda, que nós trabalhamos com bovinos machos. A gente faz só recria, não temos cria, né? Nós trabalhamos com bastante agricultura também, que foi o inicial do Grupo Morena, né? Parte da agricultura, especificamente soja, né? Então, aqui nós temos um giro anual de 6.150 animais. A gente foi numa crescente ao longo desses anos, e esse ano o mercado está bastante incerto. Na verdade, a gente teve que rever algumas estratégias, porque a gente não trabalha com gado de cria, enfim, e a gente mudou algumas coisas para ano que vem. Nos sistemas que nós trabalhamos aqui, são sistema de pasto, nós também temos semi-confinamento e confinamento. Nós temos a mesma situação ali do Peterson, um clima bastante diferenciado. Digamos que 6 meses do ano nós temos chuva e 6 meses nós não temos nada de chuva. Então, nós trabalhamos aí as ferramentas que são o confinamento, o sequestro, que se fala o resgate, né, de animais, nesse período também, e a gente trabalha com integração também, lavoura, pecuária, floresta, enfim, nesse espaço de tempo da seca, a gente trabalha as ferramentas, e no espaço que nós temos as águas, a gente faz o possível para otimizar as pastagens. Nós temos uma produção intensificada, incluímos pastejo rotacionado, para que a gente possa aproveitar o máximo dessa alimentação mais barata, mais saudável que existe, que é o pasto, né? Então, esse é o nosso modelo. Em relação à nossa produção, a gente tenta usar toda a tecnologia a favor do que nós temos ali de processos produtivos. Então, essa tecnificação, desde o tronco pneumático, que facilita o trabalho dos vaqueiros, do pessoal que está ali no curral, ou o sistema de trato de animais, tudo que a gente tem de possibilidades para criar benefícios, considerando as tecnologias disponíveis e que não são tão caras, porque, claro, existem muitos pacotes tecnológicos hoje disponíveis no mercado, mas nem todos são acessíveis. Assim como na agricultura, a gente também tem máquinas com muita tecnologia, mas tem uma colega nossa aqui na cidade que fala, às vezes tem tanta tecnologia embarcada nas máquinas que nunca desembarcam, elas nunca descem, porque a gente também não está sabendo lidar com essa tecnologia. Nós precisamos também nos qualificar para poder absorver tudo isso. Então, aqui nós temos um sistema muito legal, que é a ILPF, é a integração lavoura, pecuária e floresta, sistema que agregou muito para a gente. Nós temos aqui, na área agrícola, mais de 15 anos com plantio direto nas nossas lavouras, e temos uma área, não é toda, no geral, nossa área é de 9.500 hectares, né? De lavoura, e de pecuária nós temos 1.000 hectares. Dentro desses 1.000 hectares, praticamente, nós temos a mais, aí incluímos em torno de 700 hectares de integração com a lavoura-pecuária. E daí nós temos também pecuária-floresta. Então, são coisas que nos auxiliam em todos os resultados. Nós tivemos produção de soja com maior eficiência, nós aumentamos em torno de 7 sacos por hectare. Uma produção nossa, ela já é boa, nós temos uma média de 71 sacas por hectare, algo assim. Então, nós conseguimos ir incrementando, e esses sistemas integrados funcionam muito bem em áreas marginais. Nós tínhamos áreas aqui que não tinham produtividade excelente, e nós conseguimos mitigar impactos, por exemplo, de erosão através das florestas, melhorar o desempenho da nossa produção de soja, conseguimos absorver na safrinha, que é o tempo da seca, conseguimos absorver mais uma boa quantidade de gado nestas áreas que a gente planta o pasto, que é a segunda safra, né? Então, esse sistema ele só traz benefícios. Olhando para essa situação de bem-estar animal, junto com sanidade e nutrição, nós não havia uma pessoa específica, um veterinário dentro da propriedade, mas a gente buscava sempre o apoio de pessoas especialistas para gerar protocolos, para que a gente pudesse ser eficiente
na nossa pecuária, né? Porque você precisa manter a sanidade, precisa manter o animal sem estresse, precisa manter ele bem alimentado, porque afinal de contas o agricultor, o pecuarista, ele lida com vida, né? Seja vida de plantas, vida de animais, vida de pessoas, porque nós dependemos das pessoas para fazer com que tudo isso aconteça, então nós precisamos humanizar todas essas relações, né? Então é essa nossa preocupação com todo o funcionamento do sistema vem através disso. Então nós também optamos por ter uma boiada rastreada. Então, mexemos aqui também com a rastreabilidade nos nossos animais. É um processo um pouquinho mais, que exige um pouco mais de atenção. Você precisa estar em dia sempre, 100%. Então, ele vem para fechar esse ciclo, né? Para coroar tudo isso, que você vai ter mais controle. O consumidor mudou muito a perspectiva dele em relação aos produtos oferecidos. Então, a gente tem uma onda muito forte de certificações e visão mais aberta para a sustentabilidade. E falando em sustentabilidade, a gente gosta sempre de falar aqui no Grupo Morena que a sustentabilidade ela não é um problema, ela é uma oportunidade muito grande. Então, nós temos uma oportunidade de produzir e preservar. Eu acredito muito que o produtor aqui no Brasil ainda vai ter a oportunidade, ainda vai ser visto como um dos maiores preservadores, porque a gente trabalha diretamente com a natureza. Então, nós precisamos reaprender, é claro, que nós no passado tivemos problemas, mas hoje, principalmente aqui no Brasil, nessas regiões que são aqui próximas à fazenda que a gente possui aqui, a gente tem visto muitas coisas boas, a gente tem visto muitas alternativas, muitas coisas diferentes que a gente pode implementar na nossa propriedade, divulgar, enfim. Os sistemas de produção integrado, na minha opinião, eles são um caminho, cara, não tem como você voltar atrás. Você precisa aprender a produzir mais nas mesmas áreas, fazer com que você tenha mais eficiência e diminua os impactos. Então, tem uma foto aqui de todas a matéria orgânica que sai dos confinamentos e a gente reutiliza, faz a compostagem, reutiliza nas pastagens, enfim. Mas o que acontece? Ações práticas, por exemplo, nós temos captação da água da chuva, nós temos energia fotovoltaica, nós temos coleta seletiva de lixo, mas o que nós precisamos mesmo é mudar o mindset das pessoas, como a Ingrid falou, porque não adianta eu fazer uma coisa se eu entender realmente por que eu estou fazendo aquilo e o que isso vai gerar de impactos. Então, a educação ambiental é o mais importante. Aqui na nossa cidade, que é Tangará da Serra, nós temos uma cooperativa que faz a reciclagem de lixo. Nós fomos visitar lá porque a gente leva o nosso lixo, que é feito por coleta seletiva, para essa cooperativa. E a população da cidade ainda não tem uma educação ambiental correta. Vai muito lixo orgânico, vai muita coisa errada que não deveria estar indo para lá. Então, a gente precisa levar esse conhecimento, porque a tecnologia tornou o conhecimento mais democrático. Mais pessoas podem ter acesso a coisas que antes não tinham. Então, essa educação ambiental, por que eu estou fazendo isso? O que isso vai impactar? Isso é muito importante. E lá dentro da fazenda, a gente está criando uma cultura de reaproveitamento. Porque quando você reaproveita, por exemplo, vou dar um exemplo simples, um pneu velho de trator que de repente ia para o lixo, mas agora ele virou um bebedor de água para os animais. Então, às vezes eu ia comprar mais um bebedor, fomentar mais o consumo e coisas que antigamente a gente não fazia isso. A gente reaproveitava muita coisa, mas tudo se tornou cultural. É mais fácil a gente, o tempo todo, né, fazer diferente, comprar, jogar fora, e não só para coisas, para todos os processos. E os sistemas de produção integrados, eles são isso. Eu aproveito que o pasto deixou de descompactação no solo, que os animais deixaram de fertilidade, e aí eu planto a soja. E depois eu vou reaproveitar na soja tudo aquilo, e a soja vai deixar matéria orgânica, e o solo vai ficar mais fértil, enfim. É um ciclo. Então, nós precisamos aprender com a natureza, que a gente tem que se reinventar a todo momento e progredir com todas as coisas ao nosso redor. E falando em pessoas, que são o fator essencial para que a gente possa ser sustentável, a nossa dinâmica lá dentro do Grupo Morena
tem um olhar muito carinhoso para nosso capital humano. Então, a gente entendeu que as pessoas precisam ser vistas, valorizadas, entendidas. Nós criamos programas de benefício. Nós temos 62 colaboradores hoje aqui no Grupo Morena. Nós não somos uma grande empresa do agro, como nós temos aqui no Mato Grosso, empresas muito grandes, mas a gente resolveu fazer pequeno para que a gente pudesse também fazer diferente. Criamos programa de cargo, carreira e salário, criamos programas de benefícios para esses colaboradores e as suas famílias, vários momentos de integração entre a gente, programas que fazem com que fomente inovação, entre ele, novas ideias, e principalmente enquanto papel nosso também de fomentar a educação. Nosso plano de cargos também, ele olha para isso, para o processo de educação. Nós ainda temos aqui no Brasil uma realidade que é uma baixa escolaridade das pessoas, e principalmente no campo, e a gente precisa mudar isso. Quando eu vejo pessoas com um livro na mão e um sorriso, eu também fico feliz. Como está nessa foto aí, são colaboradores da pecuária, lá da nossa pecuária, nós temos em torno de 10, e eles estavam aprendendo sobre máquinas. Essa camisa que eles estão vestindo é do Senar. O Senar é uma instituição aqui do nosso país que fomenta o ensino na área rural, e nós temos uma parceria, todos os anos nós temos vários cursos que são trazidos pelo Senar para que esses colaboradores possam melhorar aí o seu conhecimento. E a valorização dessas pessoas, né? Pelo seu trabalho, porque na verdade são eles, somos nós que fazemos tudo isso acontecer, né? Então, quando eu trouxe essa foto aqui para falar um pouco sobre ela, e nela nós temos aí os colaboradores da pecuária e o nosso técnico responsável pela nutrição, que visita a gente uma vez por semana, e eles estão no curral. E a gente fez um treinamento aí. E aí tem uma TV que a gente instalou, e ele colocou ali do lado, nessa mesa, todos os itens que o animal consome diariamente. Os animais do confinamento, os animais da recria, e ele separou em porções. E mesmo aqueles que não sabem ler, ou se sabem, ou qual nível que estão de educação, conseguem entender e visualizar qual que é a importância deles fazerem o trato de uma maneira correta, porque a quantidade de cada alimento, o que esse alimento gera para o animal, o que ele faz. Então, nós criamos uma equipe bastante diversificada, porque a gente sentiu a necessidade disso. Os vaqueiros também sabem fazer o trato, também sabem limpar um bebedor, e assim sucessivamente, porque a gente conseguiu fazer com que a equipe entendesse que o trabalho de cada um importa para o resultado final. Não importa qual seja o trabalho, do gerente aos serviços gerais, todos eles importam. Então, coisas simples fazem diferença. A gente precisa trazer isso mesmo. Então, custo-benefício, simplicidade, mas traz resultado. E, principalmente, muda a mentalidade das pessoas que estão envolvidas. E eu não posso deixar de falar também um pouco sobre gestão participativa. Essa foto é bem interessante. Nessa primeira foto de cima, nós ficamos nos perguntando assim, precisamos levar a gestão até a ponta, né, até a área operacional. Como que a gente vai fazer isso? Mas o que afinal é gestão? É planejar, executar, controlar, é tudo isso. Como que a gente faz isso no dia a dia? Então, a gente, ali atrás, naqueles flip charts que estão colados ali no curral, na parte de trás ali dos meninos, a gente fez um planejamento naquele primeiro, que horas nós íamos começar de manhã para fazer o fechamento do nosso confinamento, né? Então, são 2.700 animais que nós temos de capacidade estática. Então, nós fizemos o nosso planejamento. Que horas vamos começar? Que horas vamos parar? O que vai ser a função de cada um? Que passo nós vamos começar pegando? E depois no outro. Fizemos o nosso planejamento e colamos lá. E nós seguimos à risca esse planejamento. E aí, nos outros, a gente colocava assim, eu digo, eles também, todo mundo ia lá escrevendo. Então, quando fechava uma baia, então vamos lá, 150 animais, qual foi o peso médio? Tanto, que dia que foi fechado? Tanto. E a gente tinha uma meta de fechar em 10 dias. E isso aconteceu realmente, todo mundo ficou muito envolvido. E eu gosto de contar esse exemplo, porque é uma gestão à vista e na prática. A gente conseguiu trazer uma coisa diferente, que todo mundo se envolveu.
E aí, ali embaixo, nessa outra imagem, eu coloquei que o pessoal da pecuária, a equipe da pecuária, fez um churrasco para a fazenda toda, porque a gente conseguiu fechar, então, em 10 dias, todos esses animais, foi muito legal, e também a gente precisa comemorar junto com as pessoas quando a gente tem trabalhos desenvolvidos de uma maneira bacana, né? E só a gente consegue, nós só conseguimos fazer todo esse trabalho em equipe, novas ideias, compartilhar, valorização, se a gente tem um propósito, essa que é a verdade, né? Então, como eu disse, apesar da nossa pecuária ser relativamente nova, ela já nasceu com uma proposta diferente, e eu também não imaginava estar aqui falando para vocês hoje sobre isso. Mas quando a gente tem um propósito, as ideias, elas extrapolam as porteiras da fazenda, né? E essa questão de construir conhecimento junto, trocar experiências, essas fotos que estão na tela também, talvez vocês não estejam entendendo, mas eu vou explicar. Nós temos um desafio lá na fazenda que se chama Desafio Sentinelas. E ele, na verdade, cada colaborador que tiver uma ideia diferente, inovadora, ele pode se inscrever a sua ideia, e a melhor ideia vai ser a ganhadora. Tem um prêmio em dinheiro também, mas, enfim, o negócio é ver muitas ideias brilhantes. E esse colaborador que está embaixo, na foto abaixo aí de boné, ele é um vaqueiro, ele é capataz lá da fazenda. E ele assistiu uma reportagem sobre a importância das abelhas e tudo mais. E aí ele teve a ideia de construir caixas de abelha, né? Porque elas são importantes para conservação da biodiversidade, para polinizar, e nós sabemos que é importante. E fez lá 8 caixas de abelha e colocou entre o cerrado e entre a nossa área de plantio. E aí a gente consegue, assim, olhar para o todo, e também a gente está colhendo o mel, que é esse mel que a gente colocou aqui e deu para todos os colaboradores, e todo mundo ficou contente. Mas o importante é que esse colaborador, ele está lá para cuidar do gado, né? Só que ele, com uma ideia simples, criativa, ele começou agora a cuidar do mundo. Isso é importante. É isso que a gente precisa mudar. A gente precisa divulgar as boas práticas para que toque no coração das pessoas e faça diferença. Então, a gente precisa fazer diferença para o mundo. E é isso que lá no Grupo Moreno a gente está tentando fazer, esse trabalho de formiguinha, e fazer com que essa ideia vire uma onda de ações positivas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, e esse é um pouco do nosso trabalho lá. E, mais uma vez, obrigada, estou disponível para as perguntas. Vanessa, obrigada. É fantástico, eu tenho, assim, que fazer um super reconhecimento, porque você também, como gestora, eu te acompanho há algum tempo, que a gente troca umas figurinhas, você tem uma sensibilidade para trabalhar principalmente a questão humana dentro do projeto de vocês incrível. Então, mesmo o projeto Sentinelas, quando você já tinha me contado, assim, muitas ações de vocês são uma inspiração para mim, lá em casa, a gente tentar replicar e adaptar muita coisa, porque o trabalho que vocês fazem, principalmente na parte social, é muito incrível. E também o que eu acho que é fundamental, eu acho que é uma tendência e uma necessidade, é a cultura do reaproveitamento. Então, a gente tem que pôr isso em prática, seja pensar aí, quando a gente pensa em nutrição, a gente pensar em coproduto, em o que a gente pode usar, que às vezes está aí, está sendo jogado fora, e na verdade tem um valor que a gente pode implementar aí nos nossos sistemas. Então, muito bom. Bom, a gente terminou nossas apresentações, então, se eu queria convidar todo mundo que tiver alguma dúvida, que quiser fazer algum comentário no chat, mas como alguém ainda não mandaram, então eu queria, na verdade, começar a fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para Ellison, que justamente, pegando um pouco o gatilho aí da Vanessa, mostrando tudo que eles vêm implementando e colocando
de inovações no sistema de produção deles. Então, você, Ellison, trabalhando com sucessão e acompanhando várias fazendas, várias famílias, como que você vê esse processo de sucessão ligado, associado com a implementação de sustentabilidade? Como que essa nova geração que vem assumindo essas propriedades vem lidando com esse tema que hoje não é só uma tendência, mas uma necessidade, né? Okay, thanks, Ingrid. Yes, it's Obrigada, Ingrid. Realmente é fantástico ver o nosso compromisso com sustentabilidade, né, e ver que isso se torna uma parte de como fazemos o negócio. Não deve ser só um item, né, mas como você falou antes sobre a transparência com seus funcionários, mudar um funcionário de um lugar para o outro, essa é uma construção, e esse é o segredo para fazer isso uma parte de como nós fazemos nosso negócio. Eu estou realmente, assim, chocada de uma forma boa pelo que está acontecendo aí no Brasil, porque a gente está só começando com as nossas gerações, com nossas transições geracionais aqui. Então, foi muito bom ouvir você falar sobre isso. Então, eu acho que é só parte de como você faz seu negócio. Então, quando você monta o plano de negócios, a sustentabilidade tem que fazer parte, né? Não é só uma coisa que você coloca no final de um plano de negócio, mas é parte de todo o plano. E, bom, eu vou passar também para a Débora fazer, a gente tem aqui um comentário, a Heloísa, de Cuiabá, deu parabéns para a Vanessa, acredito na força da formiga, é isso aí, eu também acredito muito nisso, e ela perguntou, Vanessa, para você, gostaria de saber se vocês atendem algum programa de carne, eu acredito que deve ser talvez algum programa de qualidade de carne. Qualidade, né? Então, bom, como nós temos o gado rastreado, cerca de 80% da nossa produção, ela é padrão exportação. Então, ela tem selo verde, a gente tem bastante dessas classificações nos frigoríficos, né? Então, esse boi, ele vai para a Arábia Saudita, é padrão Europa, agora também China, né? Que a China, ela buscou o padrão europeu para ser atendida. E nós também, na verdade, não conseguimos fazer parte do programa inicial, mas estamos com tudo encaminhado para o projeto Carne e Carbono Neutro da Embrapa. É um selo bastante interessante, eu acho que vai acontecer, né, com o tempo. Na verdade, nós estamos tendo uma oportunidade, nós produtores, de participar da construção do conhecimento, porque ninguém tem a fórmula hoje da sustentabilidade, todo mundo está tentando, cada um do seu jeito, fazendo ótimos trabalhos. Então, participar de uma criação de um conhecimento é muito inspirador, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade, mas em relação à parte de carnes, parte de gado, nós temos, então, uma situação forte, que é a rastreabilidade, que faz com que o gado seja diferenciado, porque ele tem a procedência, e também essa questão da carne carbono neutro, que a gente está incluso. Nós temos o RTRS, que é para soja, mas ele não foi estendido para outros grãos, como milho, por exemplo, né? Mas, enfim, seria basicamente o que nós temos na propriedade. Temos 3S da Cargill, mas são relacionados a outras áreas. A carne é mais isso. Bacana. E até usando um pouco esse gancho, queria fazer uma pergunta para o Pellerson, que, Pellerson, como que você vê, um pouco também o que me motiva aí na minha pesquisa na Nuffield, como que você vê, vocês, no projeto de vocês, fazem várias ações fantásticas. Como que vocês veem, ou se vocês têm alguma ação para mostrar isso para quem está na cidade, para quem está tão longe do campo, que muitas vezes não sabe 1/10 do que vocês estão fazendo, o impacto que vocês estão tendo? Uhum. Primeiro, parabéns a Alisson e a Vanessa pelas apresentações aí, muito legal. Bom ver mais gente apaixonada no que faz, né? É gostoso, a gente se identifica.
essa parte de recursos humanos, essa parte das pessoas, assim, foi por onde a gente começou, sabe? Quando a gente... Eu também sou da família, né? Meu avô que começou a fazenda também, né? Uma sequência. Eu passei por essa transição toda que quem não quer tirar o pé da terra passa, né? E uma alegria e tal. Bom demais ter chegado até aqui. Eu entendo perfeitamente. A gente tem algumas ações sociais que cada coisa é uma palestra, né? É uma conversa de horas, né? Para a gente falar. Mas a gente tem Vanessa, que aproveitando para trocar ideia, que chama Escolha Seu Caminho, que quando a pessoa entra na fazenda, na hora da integração, ela recebe um quadro com todas as funções, né, todas as atividades que tem na fazenda, todos os cargos da fazenda. E ela traça, porque nós temos um quadro de 400 e poucos funcionários e passa por mecânica, por administrativo, por agricultura, por pecuária, né? Tem como se por zeladoria, como se tivesse algumas empresas dentro da fazenda. Então a pessoa às vezes entra como ajudante geral, mas ele quer ser um capataz, né? E aí ele traça o caminho no RH e aí a gente vai direcionando os treinamentos ano a ano para ele se qualificar e poder chegar no objetivo. E às vezes ele está, por exemplo, muitos, a gente tem muita gente que nasceu na fazenda, né? Então nós temos exemplos assim de pessoas que foram, que já estavam como que virou encarregado do confinamento. E aí chegou um momento ele queria ir para a agricultura, ele era um técnico agrícola e tal, me perguntou, conversou, ele não tinha nada que pesasse contra, pelo contrário. Então, hoje ele é um dos coordenadores de agricultura, toca uma das frentes de trabalho. A esposa dele também já passou pelo RH e agora está na controladoria da agricultura. Então, é muito legal também poder proporcionar, a pessoa às vezes muda de emprego sem mudar de empresa, né? E a gente vai criando um nível de conhecimento ampliado para as pessoas, né? Em vez de ter que ficar focado, né? Vocês lembram, antigamente o motorista de carreta bitrem só podia dirigir carreta bitrem, né? Hoje é o contrário, o que a gente procura são pessoas como a gente, né? Que vão trabalhar no que tiver na frente. Ingrid, me perdi na pergunta. Vamos lá, eu volto na pergunta. Mas a gente também, a ideia aqui é uma roda de conversa mesmo. Então, Vanessa, Ellison, o que vocês também quiserem voltar perguntas, uns para os outros, para a gente, vamos lá, a ideia é essa mesmo. Mas eu queria te perguntar, Pederson, que eu perguntei, como que vocês veem, se vocês já têm alguma ação, ou como que vocês veem que pode ser uma saída da gente demonstrar aquilo que a gente está fazendo dentro da fazenda para quem está na cidade. Olha todas as ações que a gente falou aqui hoje, é uma lista enorme, só que quem está consumindo o nosso produto lá na ponta, muitas vezes não sabe o que a gente está fazendo. Então, se vocês têm alguma ação, ou como que vocês veem que a gente pode demonstrar isso? Ingrid, esse ano, com o evento da pandemia, a gente, e com essa oportunidade do Zoom, né, eu participei de várias conversas, assim, de vários eventos, né, porque aí não precisava viajar, você para uma hora do seu dia para conversar com as pessoas. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva dentro dessa loucura toda que nós estamos vivendo. Mas nós temos uma assessoria de imprensa e a gente fez contato com alguns órgãos de imprensa, assim, no sentido mais de disponibilizar mesmo, e a gente foi procurado para esclarecer algumas coisas e para conversar, né? Então, assim, saiu uma reportagem no Estadão de São Paulo, já saiu conversas nossas na Folha, o Assad escreveu um artigo, né, científico na Agroanálises, recentemente saiu no Valor algumas coisas. A gente está criando, assim, não tem nenhum benefício, nós não vendemos um produto na gôndola, né? Assim, a responsabilidade
mesmo é por comunicar, cara, para dar a oportunidade da sociedade perceber, cara, a riqueza que tem e que a gente não entende de onde vem, né? Esse inconsciente coletivo de que fazendeiro é ruim no Brasil, né? Uma coisa assim totalmente. Você cuida da terra, você cuida dos animais, você cuida do meio ambiente. A gente tem 72 hectares de reserva, a metade da fazenda é de reserva, né? Agora há pouco, esse ano, veio um fogo de raio no meio da fazenda, a gente ficou com 55 pessoas dentro da floresta, apagando fogo num lugar que a gente tinha que pegar 2 horas de barco, e assim, todas as pessoas indo, a gente tipo com soro, com antialérgico, levando alimento, voltando, as pessoas trocando 4 dias no meio da floresta apagando fogo. E assim, porque tem que apagar fogo, né? E não teve um para virar e dizer assim, deixa queimar, Felex, isso aí lá longe não vai atrapalhar nenhum. Então, assim, quando você chega nessa questão que a Vanessa falou muito bem, de ter propósito e as pessoas se identificarem, elas estarem trabalhando com você, porque você podia estar no lugar delas, elas no seu, elas podiam ser seu chefe, porque assim, está todo mundo na mesma vibração, na mesma toada. Eu acho que a gente começa a criar uma rede boa de luz mesmo e de potencializar esse compartilhar o conhecimento, né? Nós temos feito essas ações no sentido de até se expor um pouco, porque assim alguém precisa fazer, né, Ingrid? Então, muito dentro para dentro, no site, tem um site da Fazenda Roncador, que é interessante para quem quiser ver um pouco mais do trabalho, chama www.fazendaroncador.com.br. Lá a gente pretende fazer um lugar com coisas simples, explicando cada etapa do que a gente faz, assim, sabe, para o produtor poder entrar lá e ver, como que é a ATF? Aí entra o veterinário dizendo, no D0 a gente faz isso e tal, sabe, segmentar também para poder compartilhar o que a gente aprendeu, né? E na pergunta que você fez, nós estamos nos expondo um pouco mais na grande mídia mesmo, né? Dentro do que está ao nosso alcance. Acho que tem que fazer. Eu acho exatamente isso, Perto. A gente não sabe muito bem de onde veio todo esse estigma, esse estereótipo, muitas vezes, e eu acredito muito nisso. É o que me motiva até a entender e buscar como que a gente pode contar a nossa história a partir da gente mesmo, né? Mostrar o que a gente está fazendo. Eu acho que da mesma forma a gente tem que reconhecer que da mesma forma como existem advogados, administradores, dentistas bons e ruins, também tem produtores bons e ruins, mas existem os bons e eles precisam ser mostrados. Então, eu acho que é muito por aí, a gente tem que começar a mostrar, né? E não contar só para a gente aqui os nossos índices zootécnicos e compartilhar, mas mostrar isso para fora. Vanessa, diga. Posso fazer uma contribuição? Claro. Eu não posso deixar de falar do movimento das agroligadas aqui. Então, a gente participa desse movimento, eu, a Dulce, que também a Dulce é proprietária aqui da fazenda, nós estamos buscando uma maneira de fazer uma comunicação mais assertiva com esse público, que não somos nós mesmos entre agricultores, nós já sabemos o que nós fazemos de bom, mas a gente sempre foi bom em produzir, mas agora nós precisamos produzir uma boa imagem. Então, o que esse grupo faz? Nós aqui tentamos comunicar de maneira assertiva sobre coisas boas que estamos fazendo, o que tem sido melhorado, usando as redes sociais, promovendo dias de campo, abrindo as porteiras das fazendas para ser visitadas por universitários, para ser visitadas por estudantes, para que todos possam ver como que a gente produz aqui. Nós, lá na fazenda, também temos um projeto que é a Academia Aberta do Campo. Dentro dele tem programas de estágio, imersões, visitas. É claro que você também se torna vidraça, porque você, de uma certa maneira, expõe todo o seu modelo de produção, como você faz, e às vezes a gente é pego em pequenos erros, uma coisinha ali,
ou aqui, mas isso existe, como você colocou muito bem, Ingrid, médicos bons, médicos ruins, temos tudo isso, mas a gente precisa, não tem como dar as mãos de punhos fechados, a gente precisa também abrir as mãos, entender a realidade do pessoal que não tem conhecimento sobre a nossa atividade e fazer com que isso aconteça, que flua naturalmente. A mulher, por sua vez, falando das agroligadas, ela tem uma tendência agregadora. Isso é bom, nós temos que usar isso a nosso favor para que a gente possa fazer uma boa comunicação e fazer com que essa visão ela vá se modificando. Então, eu acho muito importante isso também. Show, muito bom. Alison? I just add to that by saying I think there's a real opportunity for all of us. Eu quero acrescentar a isso e falar que existe uma ótima oportunidade para todos nós. Nós podemos ver qual é a melhor plataforma para usar a nossa audiência. Na Austrália, agora, a gente está ouvindo muito podcast, porque a gente dirige muito de um lugar para outro, então é onde passamos nosso tempo. Então, esse é um tipo de forma de estar engajados. Todos nós temos uma história, não é só a lógica do que a gente faz, ou a ciência, ou a economia, mas é a história sobre o mel sendo produzido, e essa história saindo para que as pessoas locais ali possam conhecer. Essa é a história que as pessoas da cidade querem ouvir, as pessoas que estão desconectadas com a agricultura. Essas histórias de interação humana é o que a gente precisa melhorar. A história da mulher jovem, com crianças, trabalhando junto com o marido ali na fazenda, isso é interessante. Para mim, a minha história, que eu passei anos estudando para fazer isso, não é interessante, mas a gente tem que encontrar as formas de nos conectar novamente com os nossos primos na cidade. Essa é a forma. Todos nós temos algum tipo de aparelho, assim, que a gente pode usar para se conectar. Na Austrália, como nós somos pequenos, a gente só está a 1 ou 2 graus de separação ali dos nossos primos da cidade. Mas existem muitos tipos de coisas online, Instagram, e tudo que a gente pode fazer online rapidamente e uma história consistência, e que o seu nome vai aparecer em algum lugar. E aí, à medida que as pessoas vão procurando, elas vão fazer essa conexão. E organizações como o Nuffield fazem isso muito bem, porque a gente começa a entender o poder da conexão e dessas mensagens. Para mim, isso é muito importante. Fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta para os três. Nós vimos os resultados, né, e os processos que vocês adotaram aí ao longo do tempo, né? Realmente, assim, é um caminho, né? Não é uma foto que você tira, né? É um filme que vai sendo contado e remodelado aí a cada ano, né? Mas ao longo dessa trajetória, quais foram, assim, os principais desafios, né, com os quais vocês se depararam ao longo do processo e que trouxe mudanças grandes, né? Ou alguma coisa que quase atrapalhou aí a trajetória de vocês? Quer falar, Vanessa? Quem quer falar primeiro? Eu posso falar. Primeiro as damas, mas aí eu vou tomar a frente. Eu acho que um desafio, o principal desafio que a gente tem em relação a tudo que foi falado pela Alison, pela Vanessa, né, essa questão das gerações, essa questão do pecuarista, dessa cultura do pecuarista também, que ela é muito... cara, o gado dele é o gado dele, né? É muito diferente, né, Vanessa? Você que vem da agricultura, eu fui da pecuária para a agricultura, né?
Hoje a gente tem uma coisa bem equilibrada nas fazendas, mas você fez o caminho contrário, você deve ter se deparado com uma cultura totalmente diferente também, né? Então, eu acho que a identificação dos indicadores que você possa medir, pegar na mão e enxergar como essa questão do carbono, o que a gente escuta falar de carbono, né? A gente escuta, o boi emite metano, é ocupado por isso, por aquilo, assim, cara, é assustador, como que a gente não olha para os números e olha para o todo, assim, porque está dentro de um sistema produtivo, como que a gente contabiliza o que ele emite e não contabiliza o que é fixado dentro do sistema produtivo que ele está crescendo. Enfim, cara, esse é um assunto que eu discuto com os pesquisadores, assim, constantemente, porque a gente precisa esse estudo que a gente fez, ele deixa as coisas bem mais palpáveis, né, de uma maneira, porque assim, estou falando de números mesmo, não foi eu que fiz, né? Quando comecei a fazer a pesquisa, eu não sabia se ia dar boa ou ruim. Eu pensei que, de repente, a gente ia ser emissor, e quando eu vi, não fomos, somos fixadores, assim, eu estava pronto para diminuir o crescimento do rebanho, eu pensei assim, vai chegar num momento que eu vou ter que parar, chegar em tantas mil matrizes e parar, porque assim, tem uma emissão. Mas aí a gente foi olhar o sistema inteiro, e cara, eu trabalhei junto com os pesquisadores mesmo, assim, com muita afinco, eu entrei nas planilhas, fiz as coisas assim, porque a gente precisa ter os indicadores na mão para a gente poder falar, para eu poder vir aqui e saber do que eu estou falando, assim, e não ter telhado de vidro para dizer assim, pô, o que esse cara está falando? Não, cara, eu sei exatamente do que eu estou falando. Claro que, pô, vai desdobrar esse conhecimento muitas vezes ainda e quero mais aprender, mesmo se eu estiver errado, eu corrijo, não tem problema nenhum. Agora, os indicadores de sustentabilidade, a sustentabilidade virou uma coisa muito etérea, né? Uma coisa assim, isso, aquilo. Cara, são coisas muito simples, é um treinamento de olhar, né? Se você levar uma pessoa num pasto, numa fazenda, que não entenda de fazenda, ela vai bater o olho, ela vai falar, vai ver se está gostoso, se não está, né? Para o bem-estar animal. Se a pessoa for mexer na terra, ela vai sacar ali se a terra está trincando, se está seca, se está com o solo exposto, você está numa condição boa. São coisas assim que é muito mais virar a chave para trazer isso e começar a ter uma atenção, sabe o que eu falei no começo, de treinar o olhar mesmo. E a sustentabilidade não está separada das outras coisas, né? Na real, eu acho que o indicador de carbono deve ser o melhor indicador de boa gestão, sabe? Quando você chega num nível assim, você está produzindo pacas, você está num sistema produtivo que está se equilibrando, porque você tem a sucessão de leguminosa com gramínea, você tem um animal colocando vida no sistema. A gente escuta, né, cada coisa que a gente se pergunta, né, a gente vê as notícias da sociedade e tal, e aí vamos falar do glifosato, vamos falar dos defensivos, dos agrotóxicos que ficam na lavoura, né? Falei, cara, aquilo me incomodando, cara, mas será que eu estou produzindo uma coisa que deixa algum resíduo de alguma coisa? Cara, a gente já tem o MIP, né, que é o monitoramento de pragas, a gente só aplica o necessário, a gente faz plantio direto, a gente já tem uma política de aplicar o mínimo, né, não tem receitão, não tem nada disso. Quem que quer aplicar defensivo, cara? Defensivo é caro, faz mal para a terra, exatamente, né? De onde que vem essa coisa de achar que o produtor soca um monte de agrotóxico numa coisa? Aí eu peguei e comecei, a gente faz 3 tipos de cultura, né, da soja. Então, a gente tem uma soja convencional, a gente faz um pouquinho de soja orgânica sempre, para ficar no radar, mas assim, é pequeno dentro do que a gente faz, e fazer uma soja transgênica que, na real, vai menos defensiva do que a soja convencional, né, assim, colocando no balanço depois o quanto vai de cada defensivo, e a gente tem uma soja que a gente chama, e a gente entrou nos biológicos, nos defensivos biológicos, para diminuir também os defensivos químicos, cada vez mais, e assim, queremos fazer tudo, mas dentro de um equilíbrio, né, mas para diminuir a quantidade de defensivos químicos na medida do máximo possível.
mas tinha sempre esse fantasma, mas será que fica o glifosato? Será que fica alguma coisa? Cara, a gente manda analisar a nossa soja, depois que a gente colhe. Tem 0 resíduo. Quase todos os sistemas. Tem um pouquinho de glifosato que fica, que é 0,03, e eu não quero falar os números para não errar, mas assim, é 1/10 do que pode para exportar, menos do que 1/10 do que pode para exportar para Europa, que é o mais exigente. Assim, é nada, e um monte de lugares é 0,0 mesmo. Então, assim, não tem, as outras coisas não fica nada. Então, a gente manda aí a nossa busca para uma soja 0 resíduo. E nós estamos chegando. Esse ano, a gente está fazendo uma parte enorme com um procedimento lá para zerar. Porque tem algum valor isso para o mercado? Hoje não tem. Mas, assim, pô, cara, é consciência, né? Eu acho que essa é a coisa que precisa, que já mudou em muita gente, que precisa se desdobrar, e por isso a gente tem buscado conversar cada vez mais com os produtores e tudo, para assim, cara, a gente dá um exemplo de uma escala bem grande, que é a Roncador, que tem 152 mil hectares, para a pessoa dizer assim, mas é muito grande, lá você consegue porque tem escala. Aí a gente fala dessa fazenda aqui, que tem 3.300, que é essa que está no mapa aqui, que está igualzinho, está no último gráfico, lá capturando também, fixando carbono. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter os desafios, Ingrid, depois dessa volta toda, eu acho que são a gente conseguir ter os indicadores para medir e para colocar em cima da mesa, para poder discutir de peito aberto, mesmo dizer assim, não, está aqui, ó, está tudo aqui. Se for o contrário, bota na mesa, vem aqui, vamos conversar, me explica por que está errado, por que o produtor é ruim, por que você acha que tem glifosato na soja? Não tem, está aqui a análise, sabe? Por que você acha que tem judia do boi? Vai olhar, está tudo deitado de barriguinha cheia lá, a gente rastreia no nascimento, a gente rastreia quando nasce, nosso gado é tudo cota Hilton, se quiser, é tudo Europa, não vai porque hoje os outros mercados estão melhores, ou vai direto para o varejo, cara, sabe o dia que ele nasceu. Assim, do que a gente está falando, né? Sim, eu acho que é exatamente, eu concordo com você totalmente, Pederson, de a gente ter os dados na mão, e principalmente quando a gente fala que independente de escala, a gente está numa região, eu estou aqui em Goiás, e a gente é médio produtor, e na nossa região também são médias propriedades, são escalas menores que no Mato Grosso, e a necessidade de sim, não importa se é 100 mil, se é 5 mil, se é 1.000 ou se é 500 hectares, você consegue da mesma forma gerenciar como um sistema interligado e tem a necessidade de ter os seus indicadores na mão. Eu acho isso fundamental. E até para a gente tem uma pergunta aqui no chat que é interessante, eu acho que podia ser, a gente já está aí 1h40 já, passa rápido quando a conversa está boa, mas tem uma pergunta aqui do Luiz César que é interessante, que, Vanessa, você podia responder para a gente, que ele pergunta, gostaria de saber, diante de tantos índices espetaculares, onde todos buscam ideias e inspirações para melhorar um trabalho que já é excepcional. Eu acho que todo mundo poderia dizer, porque todo mundo está fazendo ações super bacanas, mas conta para a gente de onde vem sua inspiração. Bom, a pergunta, eu acho que a gente se faz todos os dias essa mesma pergunta, porque a gente aqui no Grupo Morena tem buscado ideias até fora do agronegócio, olhando para o varejo, olhando para o comércio, então olhando para a indústria, porque a gente precisa pensar fora da caixa. As fazendas precisam ser vistas como empresas, não só como propriedades rurais, porque elas são grandes empresas. Então, até complementando essa fala do desafio da Débora, quando há 5 anos atrás nós participamos de um curso que era um curso de gestão e falava assim, olha, a cultura organizacional ela só vai ser mudada a partir de 5 anos. A gente falou, não, mas não tem como, é muito tempo, 5 anos. Não é 5 anos, vai ter que aceitar. E aí a gente passou a mudar as coisas aqui dentro da propriedade. Nós estamos no 4º ano, nós estamos quase no 5º, e muitas coisas começaram a aparecer, os resultados de todo esse trabalho que a gente tem feito, e tem que ter essa paciência mesmo, porque
Quando você resolve mudar um processo operacional, é muito fácil. Bom, agora eu plantava daqui para lá, vou plantar de lá para cá, ou eu usava essa máquina, agora eu vou comprar outra, mas você não muda o pensamento das pessoas do dia para a noite, porque ninguém é um quadro em branco, as pessoas já vêm com algo cultural lá de trás. Então, é preciso que a gente mude certos pensamentos. Eu acho muito bacana quando a gente olha para sustentabilidade e para a produção com esses olhos, porque, como eu vi recentemente em um filme muito legal, que até foi o Léo, da sustentabilidade lá do McDonald's, que postou no LinkedIn, e eu acabei assistindo A Life on Our Planet. Então, é uma frase muito interessante, que nenhuma espécie é capaz de prosperar se as coisas ao seu redor não prosperam também. Então, não tem possibilidade de uma empresa ou de um ecossistema ele ir para frente, ele prosperar, sem que a gente olhe com carinho para as coisas que estão próximas da gente. Com certeza, com certeza. Bom, eu queria agradecer, eu vou passar a palavra para a Débora, mas antes eu queria agradecer a Coalar, que é a Coalition for Australian and Latin Relationship, por estar patrocinando esse evento, por estar tornando possível. Todos os membros da Nuffield que fizeram acontecer, então a Celi, que está aqui ajudando, e a Jéssica ajudando na tradução simultânea, a Ellison por estar aqui compartilhando com a gente, o Roger também que está ajudando, desculpa por esquecer de você, a Ellison por estar aqui participando e compartilhando suas informações, enfim, sua experiência. A Nuffield é sobre isso. Para quem não conhece muito sobre a Nuffield, a gente convida a vir fazer parte, a conhecer. Isso é sobre pessoas, é sobre compartilhar experiências e se desenvolver juntos. E queria passar a palavra para a Débora, para fazer também seus comentários finais. Não, gente, eu só queria agradecer assim, a vocês que aceitaram o convite, né, de fazer parte dessa roda. Agradecer a Ingrid pela parceria no desenvolvimento aqui desse painel. Nós tivemos outras 2 conversas também, tá? Estão disponíveis no canal da Nuffield, no YouTube. Nosso evento também vai ficar gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, para quem quiser compartilhar depois, né? Vai ter a versão em português e em inglês. E queria também parabenizá-los pelas iniciativas, né? Não é um trabalho fácil, mas é necessário, e com certeza a gente vai colher os frutos aí, né? Mudar um pouco a imagem, né? que a sociedade tem no agro e na pecuária em particular, né? Acho que o que falta mesmo é difundir o conhecimento, né? Muitas vezes é essa falta de conhecimento sobre o agro, né? Que leva a percepções errôneas aí, né? do que é feito. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. E no que a gente puder ajudar aí, né, também por meio da Nuffield, a difundir essas informações, a gente vai fazendo esse trabalho. Em conjunto, né, a gente vai ganhando mais força e mais corpo, né? É isso aí, então vamos encerrar, agradecer todo mundo, desejar uma boa noite e que também depois o webinar ficou gravado e depois vai estar também disponível no YouTube da Nuffield. Então, quem quiser compartilhar depois, vai estar lá disponível. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite.